Oliva, você pode me explicar esses movimentos extremistas que estão acontecendo ao redor do mundo, o exemplo da Suécia, ou o próprio efeito Trump, se isso tem a ver com populismo? É um pouco exagerado nós juntarmos tudo isso na ideia de populismo, né? Eu acho que são movimentos inesperados. Ninguém imaginava que na Suécia, de repente, aparecesse um partido com uma atitude tão agressiva e com um líder, um discurso agressivo. O próprio Trump, a figura dele, sobretudo no início, né, as pessoas ficaram muito impressionadas, com medo dele aprontar alguma loucura na economia. Mas eu acho que a gente não deve alargar demais o conceito de populismo. Eu acho que cada uma dessas situações tem uma explicação particular no país, né, que não é necessariamente a explicação de um pensamento populista. Veja bem, na Suécia, o que surgiu com o Partido Democratas é uma hostilidade visceral à imigração, especialmente à imigração muçulmana, como já havia também na França desde várias décadas, né? E a Suécia tem uma particularidade que aumentou essa hostilidade, quer dizer, é um Estado welfare state, é um Estado onde todo mundo tem um nível de bem-estar muito alto, pago pelo Estado, quer dizer, os impostos dos cidadãos pagam uma conta muito alta. Aí vem os imigrantes, eles passam a usufruir também esses benefícios sem contribuir. Então isso gerou uma reação muito forte, que eu acho que, digamos, não é agradável, mas não deixa de ser normal. O que preocupa no caso da Suécia é que esse Partido Democratas, os líderes lá, os membros dele, têm ligações, ao que tudo indica, com os nazistas, né? A minoria nazista que persistia ainda na Suécia, provavelmente sem nenhuma relevância, de repente acharam uma maneira de voltar à política usando essa causa de hostilidade contra os imigrantes. Então aí o que nós temos é um fato que à primeira vista seria até compreensível, mas que se torna perigoso e difícil de entender num país tão civilizado, por trazer à tona atores políticos, agentes políticos de extrema direita, que na Suécia não soa, né? Combina, né? Não combina, não bate bem. O Trump também, enfim, existem 80 interpretações a respeito da ascensão do Trump, mas há uma que é muito clara, né? A reação à globalização, a perda de empregos, né? A ascensão da China, a competição cada vez maior a que os Estados Unidos foram expostos, fez com que houvesse uma reação entre a classe média baixa e mesmo entre operários industriais, a partir de 2008, né, quando muitos empregos foram perdidos na indústria automobilística. Então, tudo isso criou um caldo de cultura para uma certa radicalização. Você veja que o normal nos Estados Unidos sempre foi, na eleição presidencial, os dois candidatos convergirem para o centro, né? Que é uma coisa aritmeticamente muito fácil de entender. Se um deles for para um extremo, ele perde, né? Então, o que ficar no centro ganha. A teoria das eleições presidenciais americanas sempre foi essa. O sistema leva a uma convergência e a uma moderação. E, de repente, nós tivemos este ano com o Trump e a Hillary o oposto, né? Uma campanha extremamente raivosa, extremamente arraigada, visceral, e o Trump ele tem um jeito apropriado para isso, né? Ele fala sem papas na língua, então gerou uma figura que não cabe bem na história americana. Foram raríssimos na história americana os casos em que um candidato presidencial tentou ser meio extremista e se deu muito mal. Em 1964, por exemplo, apareceu no Sul o Barry Goldwater, né? Ele assumiu muito radicalmente a defesa do racismo e posições autoritárias e foi avassaladoramente derrotado na eleição daquele ano. Quer dizer, então, não tem muita lógica no sistema americano uma eleição radicalizada como essa. Isso se deveu, como eu assinalei, a perda muito forte
que o país sentiu, principalmente no que tange ao desemprego, né? Outros casos, da mesma forma, na França, toda a tradição dos Le Pen, o Jean Le Pen primeiro, a Marianne Le Pen depois, ou antes deles, o Poujade, eram sujeitos de extrema direita reagindo contra a imigração, a entrada de africanos, a disputa por empregos dos franceses, a mudança no próprio estilo de vida, né? Um país que tinha aquela qualidade de vida muito alta, e aí surgiu o sentimento de que o país estava mudando de fora para dentro, estava sendo forçado a conviver com raças que eles não gostavam, com atitudes que eles não gostam. E é preciso acrescentar que alguns governos, e o francês especialmente, têm muito medo disso, né? Eles têm muito medo da imigração muçulmana. Você vê, eles acabam cedendo muito, né, na questão do vestuário, na questão de imigrantes que não se adaptam ao modo de vida francês. Então tudo isso está criando uma turbulência que, por enquanto, não causou nenhuma catástrofe, a não ser os atos terroristas, né? Mas pode, uma hora dessa, causar um fato político mais perigoso. Eu falei em terrorismo, eu até devo sublinhar isso, quer dizer, no meio de centenas de milhares de imigrantes muçulmanos, quem é que te garante que não tem uns 300, 400, 500 ligados a algum movimento terrorista? Então, os franceses sentem esse medo, os ingleses também, não é? Houve também na Inglaterra atentados terroristas, houve na Espanha, né, em Madrid, atentados terroristas. Então, a sociedade inteira fica um pouco traumatizada, porque ela estava acostumada a um modo de vida tranquilo, seguro, né, sem maiores problemas. De repente, a imigração traz embutido um temor, né, temor que talvez nem seja assim tão grande, mas que traz e se alastra pelo país. Eu acho que na Europa o que está acontecendo é isso. Em alguns países o que está acontecendo é uma virada para a direita mesmo, nos antigos países socialistas, no caso da Polônia, da Hungria, partidos de extrema direita, é curioso, partidos extremistas, saudosos do comunismo, começam a contestar o sistema democrático. Isso também causa uma instabilidade, causa um medo no país, causa um temor de uma mudança mais radical. Mas eu acho que cada caso é um caso, e que tentar colocar tudo isso dentro da ideia de populismo, né, que nós sabemos que teve uma cara particular na Rússia, outra na América Latina, eu acho que seria forçar demais, né, para tudo isso caber no conceito de populismo.